Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Vamos terminar hoje capítulos 6 e 7, que são capítulos que continuam lá do capítulo 5, as bem-aventuranças. Aqui faz uma série de admoestações e ensinamentos éticos e morais, né? E por que não dizer de vida em comunidade, né? E os capítulos 8 e 9, que concentram uma série de ações de Jesus Cristo de poder, de milagres e de ensinamento. No capítulo 6, ele vai falar da ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga, a fim de serem honrados pelos outros, pois eu lhe garanto que já receberam sua plena recompensa. Meu irmão, minha irmã, aqui está dizendo, está falando do coração, está falando você não faz para alguém necessitado, porque a verdadeira imaculada religião que Deus aprova é socorro viúvas, órfãos necessitados, como está escrito na carta de Tiago, e como é uma das questões tratadas na lei, na Torá. Cuidado com o indivíduo. Mas muito cuidado com o indivíduo é uma questão social. Então aqui é uma questão de você servir de coração, não anunciar obra, né? E Jesus também vai ensinar aqui sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé na sinagoga. Quando você orava para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, em secreto. E aqui a questão é a seguinte: orar, vá para o seu quarto, é uma questão física, mesmo de estar no quarto, conversar com o Pai sozinho, mas uma questão do coração. Se concentra no seu coração e no seu relacionamento com Deus para pedir a Ele, para clamar a Ele, sabendo que a vontade, sempre que será feita, é a vontade dele. Né? Ele ensina aqui a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão cotidiano, nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e agora é para sempre. E aqui, meu irmão, minha irmã, é preciso entender uma coisa. O Pai Nosso, o pão é nosso, a vontade dele será sempre feita, não a nossa, meu irmão, minha irmã. Perdoar o irmão que cometeu pecado, cometeu erro contra a gente, é uma questão de libertação para nós mesmos, perdoamos, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus foi na cruz para perdoar nossos pecados. O exemplo dele, né? É lógico que nós não fomos na cruz, mas nós temos que ter a compreensão do perdão. O perdão é a libertação para a própria pessoa que foi ofendida. E interessante que livra-nos do mal. Aqui o mal é com ele, não é um mal puro, não é um mal entidade, uma ontologia. Que o mal com ele, o mal pode ser uma doença, pode ser um infortúnio, uma coisa qualquer. Assim, né? E Jesus fala também do jejum. Quando jejuar, não mostra a aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto assim que os outros vejam que estão jejuando. Meu irmão, minha irmã, isso aqui tem uma relação direta lá com a oração. Quando a gente vai para jejum, a gente não deve anunciar isso, porque o jejum é uma questão muito pessoal. O jejum de comida. Você se coloca na dependência de Deus. O jejum é uma forma de você mostrar-se na dependência do Senhor. Colocar-se na dependência do Senhor. Assim como a oração não muda a vontade de Deus, a gente sabe disso, não muda a vontade de Deus, mas muda o nosso entendimento, nos coloca mais na dependência. Então, jejum e oração, meu irmão. Precisa entender essas duas coisas. A oração é sempre pedindo ao Pai o melhor possível, mas seja feita a vontade dele na nossa vida. E o jejum é sempre a dependência, colocar na dependência de Deus, e mais principalmente o jejum de pecados e erros. Fala aqui no tesouro no céu, não acumulem para vocês tesouro na terra onde a traça e a ferrugem destrói. Onde os ladrões furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, os ladrões não arrumam nem podem frustrar. Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Ele não está falando aqui que você não pode acumular riqueza, não é nada disso aqui. O que ele está falando é que o apego àquilo aqui o apego às coisas materiais. O coração, o espírito, nosso espírito está voltado para as coisas espirituais. É lógico que é importante ter as coisas materiais, mas
apego às coisas materiais, depender das coisas materiais. Não, você tem conforto com as coisas materiais ou não. Mas se você não tiver se não tiver a coisa material que você precisa, você tem um conforto de ter o Espírito Santo do seu lado, de ter o cuidado de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, é a mesma coisa que Timóteo fala em outras palavras lá na questão do dinheiro, a raiz de todos os males é o dinheiro. Aqui está falando do tesouro. Qual é o nosso tesouro? Em que o seu coração está colocado? Esse é um outro entendimento, um outro ensinamento. As preocupações da vida, pois ele diz que não se preocupe com a sua própria vida, quanto a comer ou beber, quanto ao próprio corpo, quanto a vestir. Preocupação, pré-ocupação. Você está se preocupando de uma coisa que pode não ter acontecido. Isso aqui a gente faz uma relação lá, não é a oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de hoje, nosso pão de cada dia. A gente lembra do maná do deserto. Todo dia tinha uma provisão do Senhor lá com maná. Tinha uma provisão do Senhor com maná. E não adianta, ele não conseguiu guardar, porque o maná estragava no outro dia. A provisão é daquele dia. Não se preocupe. Confie no Senhor, na provisão do Senhor, meu irmão. Confie na provisão do Senhor. Não se preocupe. Você preocupar, você está se ocupando de uma coisa que ainda não aconteceu. Então, descanse no Senhor, confie na provisão do Senhor, como está escrito lá, dá no nosso cotidiano. Isso é uma declaração de confiança. Tá? E aí, e ainda fala, completa esse pedaço, quando fala que não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Aqui, o amanhã, aqui está falando de preocupação, o amanhã terá suas próprias ansiedades. O amanhã terá seus próprios problemas. Todo problema tem solução. Se não tem solução, acabou o problema. O único problema insolúvel, Jesus Cristo resolveu para nós na cruz. Era a nossa condenação e Jesus resolveu esse problema para nós na cruz. Então, preocupação é uma coisa. Ser consumido pela ansiedade, da preocupação de resolver o problema é outra coisa. Né? Vai falar também do julgamento do próximo. Não julguem para não ser julgados, né? Pois vocês serão julgados da mesma que julgarem. E aí Jesus usa muito hipérbole, né? O aumento. Você repara um cisco que está no seu irmão, mas não dá conta da viga que está no seu próprio olho, que a gente vê uma hipérbole aqui sendo colocada, né? E lembrar que o cristão não deve julgar de modo hipócrita na base da nossa justiça. A sua justiça é falha, a minha falha. A única justiça verdadeira é a justiça do reino e do Senhor Jesus Cristo. Né? Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam na porta, se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe e busca e encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Meu irmão, minha irmã, e aqui tem o seguinte: busquem e encontrarão. Encontrarão o quê? O Senhor esperando. Né? Quando pede, e fala, o profeta fala, me encontrarão como buscar em todo o coração. A porta será aberta, é a porta do reino, do entendimento, da salvação. Aquele que bate, a porta será aberta. Não é negada a salvação de ninguém. Né? Isso aqui não é uma declaração de seja feita a nossa vontade, então é uma declaração de ser feita a vontade do Pai. E com relação à porta larga, a porta estreita, por quê? A porta larga, ela é aquela porta confortável que pode levar a lugar nenhum. Né? E a porta estreita fala do reino. Porque a porta estreita é a que leva ao reino. E é sempre muito difícil. As tentações são muitas. A condução para os erros são prazerosas. Mas se manter firme é difícil. É uma porta estreita. Né? E é por isso que a gente deve pedir oração e instrução ao Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã? Ele alerta para ser sensato, prudente e sensato, né? Ouvindo essas palavras. Capítulo 8 vai começar falando, 8 e 9 são capítulos de muito ensinamento, de ações do poder de Jesus Cristo. Quando Jesus desceu do monte, né? Acabou lá o discurso, ele desceu do monte, grandes multidões seguiram. Um leproso aproximando adorou disso. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e disse: quero seja purificado. Imediatamente a lepra foi curada. E aqui a ação do poder de Jesus demonstrando porque
piedade, porque não havia medicina na época, mas demonstrando piedade, demonstrando que Jesus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de tudo, Jesus é o Senhor de tudo. Demonstrando piedade. Mas ele faz, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Interessante a gente observar aqui, por que ele mandou mostrar ao sacerdote? Porque no contexto judaico naquela época, qualquer problema de pele, desde Moisés, tabernáculo, lá no deserto, qualquer problema de pele, o sacerdote era quem avaliava se era contagioso, se não era contagioso, era quem avaliava. Por isso que mandou mostrar o sacerdote. Tá? E aí vamos ver em seguida o centurião, lá em Cafarnaum, né? Jesus estava em Cafarnaum aqui, o centurião pedindo ajuda. Meu servo está em casa, atormentado, paralítico, sofrendo muito. E aí, Jesus ele fala assim, eu irei curá-lo. E o centurião respondeu, Senhor, não mereço estar debaixo do meu teto. Não debaixo do meu teto. Mas dizer essa palavra, meu servo será curado. Jesus se admirou, né? Disse, digo-lhes a verdade, não vi em Israel tamanha fé. Quem dera e que a gente deve buscar ter uma fé dessa, né, meu irmão? E aí que isso é interessante, no relato de Lucas, você vai ver que os anciãos, amigos judeus do centurião, foram até Jesus intercedendo a favor do oficial. Mas Mateus aqui não menciona esses intermediários, né? E interessante que ele fala aqui a mesma coisa de João Batista, que eu não sou digno. João Batista diz que não é digno de desamarrar a sandália de Jesus. E aqui o centurião diz que não é digno de entrar na casa, né? Depois vem o poder de a gente pensar, Jesus entra na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama com febre, tomando pela mão, deixou a febre e logo começou a servi-lo. Anoiteceu, contagiou ele muitos demônios e os expulsou os espíritos com a palavra e os curou, e curou todos os doentes. E assim cumpriu o que o profeta Isaías disse: tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si nossas doenças. Cumprimos toda aqui a questão da profecia de Isaías, né? E Jesus, aqui está vendo quanto é difícil seguir Jesus, que se ensina aqui. Viu a multidão ao seu redor, deu olhos para atravessar para o outro lado do mar. Então o mestre se aproximou, o mestre da lei se aproximou e disse: Mestre, seguirei onde fosse. Jesus respondeu: as aves do céu, as raposas têm suas tocas, mas as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E é isso. Outro discípulo: Senhor, deixe-me ir sepultar primeiro meu pai. Mas Jesus: siga-me siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Meu irmão, minha irmã, ele não está dizendo aqui para ninguém deixar de sepultar ninguém. Está dizendo que os mortos em espírito, os mortos espiritualmente, seguem os mortos. E compara que está morto fisicamente é parecido com estar morto espiritualmente. É o que ele está dizendo aqui. E a gente vai ver aqui que Jesus vai acalmar a tempestade, um texto muito conhecido. Jesus estava dormindo lá e o Senhor, me acorde, vamos morrer. E Jesus se levantou, repreendeu o vento, o mar e fez uma bonança completa. E aqui, meu irmão, é lógico que Jesus estava percebendo que o barco estava balançando, ele estava dormindo tranquilo lá, porque o Espírito de Jesus Cristo é um Espírito tranquilo, né? E ele é o Senhor de tudo. Obedeceu e o mar acalmou. Meu irmão, minha irmã, e aqui é preciso refletir. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade e às vezes não clamamos ao Senhor. Mas quando clamamos ao Senhor, nós somos fortalecidos no meio da tempestade, ainda que a tempestade continue. Isso é uma questão de fé. Jesus vai curar na região dos Gadarenos 2 endemoniados, né? Que viviam no sepulcro lá, né? E aí Jesus manda esses demônios para uma manada de porcos que se precipitaram no mar, né? E interessante que lá em Gadareno, por quê? Gadara. Por que Gadara? Porque não cá. Porque os judeus não criavam porcos, eram considerados impuros, os mais impuros animais, pela lei judaica. Não só por uma questão da questão espiritual, mas por uma questão de natureza, saúde pública. A saúde pública não tinha naquela época. Entender isso também. E no capítulo 9, Jesus entra no barco, atravessou o mar, foi para a sua cidade.
interessante. Foi para a cidade aqui, eu vou sair, estava na parte do Mar do Norte da Galileia e foi para a cidade de Cafarnaum, aqui, tá? E alguns homens trouxeram um paralítico deitado na maca. Vendo a fé daqueles que tinham trazido o homem, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, seus pecados são perdoados. Meu irmão, minha irmã, e às vezes a gente ouve seus pecados são perdoados, mas a gente quer sempre uma cura a mais, né? E aí os mestres da lei disseram a ele: esse homem está blasfemando. Quem conhece o pensamento de vocês? Ele conhecia, Jesus conhecia o pensamento daqueles homens que estavam dizendo assim: quem pode perdoar o pecado só não ser Deus? Mas Jesus mostrou a eles ali o poder dele curando aquele homem. E disse: levante, pegue sua maca e vá para casa. Interessante a gente observar que ele levantou, pegou a maca e foi para casa. Não deixou a maca, ele levou a maca com ele. O objeto da vergonha dele tirou. Jesus tirou, porque Jesus perdoou o pecado e tirou o objeto da vergonha dele. Então, às vezes, a nossa maca em que a gente está deitado é o nosso próprio pecado. E Jesus nos perdoa, mas a gente tira da reta, não mostra mais a ninguém aquela maca de pecado que a gente está deitado. Cada pecado pode ser comparado com uma maca. A gente se arrepende, pede perdão, Jesus nos perdoa, a gente leva a maca embora. Tira a vergonha da mostra de vista dos outros. Tá? E aí Jesus chama Mateus, chamado Levi, sigam. E Mateus levantou e chamou seguiu Jesus imediatamente. Mateus era um coletor de impostos, né? Naquela época, no domínio romano, era uma pessoa muito malquista, né? E Mateus, o nome de Mateus significa dádiva de Deus, né? Ele é publicano, ele é odiado, mas ele deixou aquela vida lá confortável financeiramente, foi viver uma vida junto com Jesus Cristo, perdoado e restaurando a dignidade dele. Ou seja, Jesus chamou Mateus, Mateus se levantou e compôs Cristo. Ou seja, ele pegou a maca que ele estava deitado de pecados e erros e compôs Jesus curado, já não mais paralítico do pecado, né? E vai falar ainda os pecadores publicanos: desejo misericórdia, não sacrifício. Não vem chamar justos, mas pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, isso é muito comum. A gente o que é mais importante, né? O que é mais importante? O mais importante são os ritos, as condenações, os pesos que trazem, ou a misericórdia. Quando algum irmão chegar para você, tiver com um peso, alguma coisa cometido algum erro, não aponte o erro. Admoeste-o em amor, converse, porque está demonstrando misericórdia. O que é sacrifício? Misericórdia, né? Jesus é interrogado acerca do jejum também e responde. Jesus responde: como pode ficar os convidados do noivo de luta enquanto o noivo está com eles? Verão dia que o noivo será tirado, então jejuarão. Aqui, meu irmão, não se põe remendo novo em pano de roupa velha. Ou seja, a transformação tem que ser no coração e no espírito, meu irmão. E Jesus vai falar já que minha filha acaba de morrer. Vem, põe tua mão sobre ela e ela virá. E Jesus levantou, foi com ele também seus discípulos. O nome desse homem que fala aqui, de um dos dirigentes da sinagoga, é chamado Jairo, aqui, né? Chamado Jairo. Em Marcos e Lucas eles denominam o nome do homem. E aqui em Mateus não, tá? E aí, também nesse capítulo aqui, tem aquela história da mulher que havia 12 anos sofrendo com uma hemorragia, né? Tocou na orla de Jesus, foi disse mesmo: se eu tão somente tocar no manto, ficarei curado. Voltando, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. É lógico que o poder de Jesus curou, mas a fé dela mostra o coração disposto à dependência dela. É aquilo que Jesus fala lá na primeira bem-aventurança: ser pobre de espírito, ou seja, mostrar completamente dependente de Deus e de Jesus Cristo, meu irmão. É isso que a gente tem que ser: pobre de espírito, humildade espiritual, de saber que somos completamente dependentes de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus esteja sobre nós, nos confortando e nos abençoando sempre.